Pessoal, vamos continuar nossa aula de operações com matrizes, nosso assunto de operação com matrizes. Nessa parte 2, nós falaremos da multiplicação de matrizes, daremos a definição, e vamos falar das propriedades da multiplicação de matrizes, tá? Então, para começar, eu vou propor a seguinte situação. Ó. Durante a primeira fase da Copa do Mundo de Futebol, realizada na África do Sul em 2010, o grupo G era formado por 4 países: Brasil, Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal. Os resultados, número de vitórias, empates e derrotas de cada um, estão registrados em uma tabela e em uma matriz A, que é do tipo 4x3. Então, olha, aqui nós temos a tabela, onde a primeira linha representa os resultados do Brasil, a segunda da Coreia do Norte, a terceira da Costa do Marfim e a quarta de Portugal. E cada coluna representa o número de vitórias, a primeira coluna o número de vitórias, a segunda coluna o número de empates e a terceira coluna o número de derrotas. Tá? Nós vamos transformar essa tabela nessa matriz. Então a primeira linha representa os resultados do Brasil, a segunda da Coreia do Norte, a terceira da Costa do Marfim e a quarta de Portugal. E cada coluna representa o resultado. Na primeira coluna, vitórias, na segunda, empates, na terceira, derrotas. Tá? Bom, pelo regulamento da Copa, cada resultado, a vitória, empate ou derrota, tem pontuação correspondente a 3, 1 ou 0. Então, vitória 3 pontos, empate 1 ponto e derrota 0. Então, esse fato foi registrado em uma tabela, em uma matriz B do tipo 3x1. Então, aqui ó, na tabela. Vitória 3 pontos, empate 1 ponto, derrota 0. Então, esses resultados aqui, ó, 3, 1, nós vamos colocar nessa matriz coluna B, 3, 1 e 0. Tá certo? Terminada a primeira fase, foi verificado um total de pontos dos países participantes. Então, essa pontuação pode ser registrada em uma matriz que é representada por A vezes B, produto de A por B. Então tá aqui, ó, a primeira coluna, a primeira tabela são os resultados e a segunda tabela são as respectivas pontuações de cada resultado, tá? Veja como é obtido a matriz pontuação dos países de cada grupo. Então o que eu vou fazer? Para obter a pontuação do Brasil, eu vou pegar a primeira linha aqui da matriz A, que representa os resultados do Brasil, e multiplicar cada resultado pela respectiva pontuação correspondente a esse resultado. Então, por exemplo, Brasil. Então, 2 vitórias, cada vitória é 3 pontos. Então, 2 vezes o 3. Depois, um empate. Cada empate 1 ponto. Então, 1 vezes 1. 0 derrotas. Cada derrota 0 pontos. 0 vezes 0. Isso aqui vai me dar 6 mais 1, 7 mais 0, 7. Então, o Brasil, ao final da primeira fase, 7 pontos. A Coreia do Norte, 0 vitórias. Então, 0 vezes 3. Aqui para a Coreia do Norte. Mais 0 empates. 0 vezes 1, cada empate 1 ponto. Mais 3 derrotas. Cada derrota 0 pontos. 3 vezes 0. Então, total de 0 pontos. Depois aqui, a Costa do Marfim. A Costa do Marfim teve uma vitória, um empate e uma derrota. Então, uma vitória, 1 vezes 3. Mais um empate, 1 vezes 1. Mais uma derrota, 1 vezes 0. Um total de 3 mais 1, 4 pontos. E agora Portugal. Uma vitória, 2 empates e 0 derrotas. Então, uma vitória, 1 vezes 3, mais 2 empates, 2 vezes 1, mais 0 derrotas, 0 vezes 0. Um total de 3 mais 2, 5. 5 pontos. Então, Portugal teve 5 pontos. Nota que, para obter o resultado, a pontuação de cada país, eu peguei cada respectivo resultado, peguei cada resultado, multipliquei pelo respectivo
pontuação de cada resultado, né? A quantidade de resultados, por exemplo, a quantidade de vitórias vezes o número de pontos que cada vitória dá, a quantidade de empates vezes a quantidade de pontos que cada empate dá, e a quantidade de derrotas vezes a quantidade de pontos que cada derrota dá. E somei. Tá? Essa é uma forma da gente multiplicar matrizes. Então eu vou pegar a primeira linha, por exemplo, e multiplicar cada elemento por cada respectivo elemento da coluna da outra matriz. Tá certo? A definição matemática de multiplicação de matrizes. Dado uma matriz A, AIJ, do tipo M por N, e uma matriz B, BIJ, do tipo N por P, o produto da matriz A pela matriz B é a matriz C, do tipo M por P, tal que o elemento C e J é calculado multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I da matriz A pelos elementos da coluna J da matriz B, e somando-se os produtos obtidos. Para dizer que a matriz C é o produto de A por B, vamos indicá-lo por AB, tá? Indicando A vezes B. O que é importante a gente observar aqui? Ó? Que o produto de duas matrizes A e B só acontece se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B, certo? E a matriz resultante vai ter o número de linhas igual ao número de linhas da matriz A e o número de colunas igual ao número de colunas da matriz B. Tá? Se o número de colunas da matriz A for diferente do número de linhas da matriz B, o produto da matriz A pela matriz B não está definido. A gente não pode fazer. Tá bom? Por exemplo, ó, dada a matriz A, 3, 2, 5, 0, 4, 1. E a matriz B, 3, 1, 6 e 2. Determine A vezes B. Primeiro vamos ver se é possível fazer A vezes B. A matriz A ela tem 3 linhas e 2 colunas. A matriz B tem 2 linhas e 2 colunas. Notem vocês que o número de colunas da matriz A2 é igual ao número de linhas da matriz B. Então, sim, é possível fazer essa multiplicação. Tá? Então, solução do problema aqui. Então, eu vou pegar a matriz A, que é 3, 2, 5, 0, 4 e 1. Tá certo? E vou multiplicar pela matriz B, que é 3, 6, 1 e 2. Então, como que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar, igual eu fiz lá com a pontuação das seleções. Eu vou pegar a primeira linha da matriz A e vou multiplicar pela primeira coluna da matriz B. Tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou fazer 3 vezes o 3, mais 2 vezes o 6. Agora, eu vou pegar a primeira linha da matriz A e vou multiplicar pela segunda coluna aqui da matriz B. Então, tá vendo? 3, 6, né? Agora eu vou multiplicar por 1 e 2. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, vai ficar 3 vezes o 1. Mais 2 vezes o 2. Então, eu pego o primeiro elemento da linha que eu estou multiplicando, no caso aqui a primeira linha, e multiplico pelo, agora eu vou multiplicar pela segunda coluna, então pelo primeiro elemento da segunda coluna. Depois, o segundo elemento da primeira linha, eu multiplico pelo segundo elemento da segunda coluna.
Tá? Aí eu somo os resultados. Agora o que eu vou fazer? Ó? Agora eu vou pegar aqui a segunda linha da matriz A. Que é o 5 e o 0. Então eu vou fazer, e vou multiplicar pela primeira coluna da matriz B. Então vai ser 5 vezes o 3, mais 0 vezes o 6. Depois eu vou pegar a segunda linha da matriz A e multiplicar pela segunda coluna da matriz B. Então 5 vezes o 1, mais 0 vezes o 2. E agora eu vou usar a terceira linha da matriz A e vou multiplicar pela primeira coluna da matriz B. Então 4 vezes o 3, mais 1 vezes o 6. Agora, a terceira linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B. Então, vai ser 4 vezes o 1, mais 1 vezes 2. Notem vocês o seguinte, ó, a matriz resultante ela vai ter que ter 3 linhas e 2 colunas. E é o que vai acontecer aqui, ó, 1, 2, 3 linhas e 1, 2 colunas. O elemento que está na primeira linha e primeira coluna, ó, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 6, 12. 9 mais 12, 21. Agora o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. 3 vezes 1, 3. 2 vezes o 2, 4. 3 mais 4, 7. Agora a segunda linha e primeira coluna. 5 vezes 3, 15. Mais 6 vezes 0 é 0. Então vai dar 15. Depois 5 vezes 1 é 5. E 0 vezes 2 é 0. 5 mais 0, 5. Agora 4 vezes o 3 é 12. E 1 vezes o 6 é 6. 12 mais 6, 18. 4 vezes 1, 4. Mais 1 vezes o 2 é 2. 4 mais 2, 6. Olha lá. Ó. Essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Então, essa é a matriz resultante do produto da matriz A pela matriz B. Certo? 21, 7, 15, 5, 27. Por que 27? Então esse aqui é o resultado, ó. 21, 7, 15, 5, 18 e 6. Tá certo? Exemplo 2. Dadas matrizes A1, 3, 2, 0, 5 e menos 1 e B 3 e 0, 4 menos 2, 1 e 6, determine o elemento C2, 1. Bom, primeiro vamos ver se é possível fazer esse produto, tá? Então a matriz A ela tem 2 linhas e 3 colunas. A matriz B tem 3 colunas, 3 linhas e 2 colunas. O número de colunas aqui da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Então vai dar certo. E a matriz C, ela vai ter o número de linhas igual da matriz A, que é 2, e o número de colunas igual ao da matriz B, que é 2. Então a matriz C vai ser do tipo 2 por 2. Ela vai ser assim, ó. C11, C12, C21 e C22. Ele quer que a gente determine o elemento C21. Esse elemento aqui, ó. Tá? Para a gente obter o elemento C21,
que nós vamos fazer? Pegar da matriz a segunda linha e multiplicar pela primeira coluna da matriz B. Então, ó, a segunda linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B. Então, eu vou pegar a segunda linha da matriz A e multiplicar pela primeira coluna da matriz B. Tá certo? Então vai ficar assim, ó, 0 vezes 3 mais 5 vezes 4 mais menos 1 vezes 1. O que vai dar 0 mais 20 menos 1, que vai dar 19. Então, portanto, o elemento C21 é igual a 19. Tá certo? Exemplo 3, o exercício da FGV. Seja a matriz A igual a 1, 1, 0 e 1. A soma dos elementos da matriz A elevado a 100 é... A elevado a 100. Bom, A elevado a 1 é a própria A. 1, 1, 0 e 1. A ao quadrado vai ser A vezes A. Vai ser A vezes A, que vai ser 1, 1, 0, 1 vezes 0 e 1. Eu posso fazer a multiplicação, porque ela é 2 por 2, outra é 2 por 2, então o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Aí como que vai ficar a primeira linha? Ó, 1 vezes 1 é 1, eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. 1 vezes 1 é 1, mais 1 vezes 0. Agora eu vou multiplicar a primeira linha aqui pela segunda coluna. Essa coluna aqui. Então vai ficar 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 1. 1 vezes 1. Tá, um espacinho aqui. Vai ficar 1 vezes 1. 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. Agora eu vou pegar a segunda linha da primeira matriz, tá? E multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz. Então, 0, 0 vezes 1. 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. Agora a segunda linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz. Então, ó, 0 vezes 1 mais 1 vezes 1. Isso aqui vai ficar 1 mais 0 é 1. 1 mais 1 é 2. 0 mais 0 é 0. E 0 mais 1 é 1. Então, olha, dá uma olhada. Quando A elevado a 1, só não mudou nada, né? Quando foi A ao quadrado, ó, aqui ficou 2. O que acontece quando for A ao cubo? A ao cubo é A ao quadrado vezes A. Então, o A ao quadrado é 1, 2, 0 e 1. Vezes A, que é 1, 1, 0 e 1. Vou fazendo essa continha aqui, ó. 1 vezes 1 mais 2 vezes o 0. Ó, vou pegar aqui a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Então, 1 vezes 1 mais 2 vezes o 0.
Agora, a primeira linha vezes a segunda coluna. Então, 1 vezes 1, mais 2 vezes 1. Então, 1 vezes 1, mais 2 vezes o zero. Depois, 1 vezes 1, mais 2 vezes o 1. Depois, agora, aqui. Zero vezes o 1, a segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes o 1 e 1 vezes o zero. Agora, segunda linha com segunda coluna. 0 vezes o 1, mais 1 vezes o 1. Então, aqui, o a ao cubo vai ficar assim, ó. 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. 0 mais 0, 0. Aqui 0 mais 1, 1. Olha, o que a gente nota é o seguinte, ó. Quando aqui está o cubo, aqui deu 3. Então, quando eu tiver a elevado a 100, ela vai ficar assim, ó. 1, 100, 0 e 1. A soma desses elementos aqui, se eu somar esses elementos, então a elevado a 100 ficou 1, 100. Por causa disso, né? Vamos só mostrar aqui, ó, para a gente concluir, ó. A elevado a 1, 0, 1 e 1. A elevado ao quadrado, 1, 0, 2 e 1. A elevado ao cubo, 1, 0, 3 e 1. A elevado à quarta, a gente já deduz que vai ser assim, ó. 1, 4, 0 e 1. Então, e assim por diante, até chegar no a elevado a 100. Então, a elevado a 100 vai ficar 1, 1, desculpa, 1, 0, na primeira coluna, 100 e 1 na segunda coluna. Então, portanto, a soma que eu quero é essa, ó. 1 mais 100 mais 1 mais 0. 1 mais 100 mais 0 mais 1. Isso aqui vai dar 102. E 102 aqui é a alternativa A. Essa aqui é a correta. Então, a resposta aqui, ó, alternativa A. Certo? Exemplo 4. Esse aqui caiu na UEL, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Uma nutricionista recomendou aos atletas de um time de futebol a ingestão de uma quantidade mínima de certos alimentos, fruta, leite e cereais, necessários para uma alimentação sadia. A matriz D fornece a quantidade diária mínima em gramas daqueles alimentos. A matriz M fornece a quantidade em gramas de proteínas, gorduras e carboidratos fornecido por cada grama ingerido dos alimentos citados. Aqui a matriz D, 200 gramas de fruta, 300 gramas de leite, 600 gramas de cereais. E aqui a quantidade de proteínas, né, que tem as frutas, o leite, os cereais. Aqui a quantidade de gorduras e aqui a quantidade de carboidratos.
Então, cada coluna aqui representa a quantidade de proteína. Na verdade, cada coluna representa aqui o alimento, né? A fruta, o leite, o cereal, e cada linha representa a quantidade de proteína de cada um deles, na primeira. Na segunda, a quantidade de gordura, e na terceira, a quantidade de carboidratos. A matriz que mostra a quantidade diária mínima em gramas de proteínas, gorduras e carboidratos fornecido pela ingestão daqueles alimentos é... Bom, então aqui, esse problema é um problema parecido com o problema que nós tínhamos nos times de futebol. Então, o que nós temos aqui? Ó? A matriz D, que das seleções, né? A pontuação. A matriz D, que nos dá aqui a quantidade de gramas de cada alimento que os atletas têm que consumir. Para 200, 600 e 300. E a matriz M, que é a quantidade de proteínas, gorduras e carboidratos que cada um daqueles alimentos tem. Então, na primeira coluna da fruta, 0,006 gramas de proteína, depois 0,001, depois 0,084. Depois a segunda coluna é o leite, 0,033, depois 0,035, depois 0,052. Depois na terceira coluna 0,118, 108, depois 0,018, e depois 0,631. Ele quer saber o seguinte, a matriz que mostra a quantidade diária, mínima de proteínas, gorduras e carboidratos fornecido pela ingestão daqueles alimentos é... Então vamos lá, ó. Essa matriz aqui é uma matriz... Essa matriz aqui é uma matriz coluna, ela tem 3 linhas e uma coluna. Essa daqui é uma matriz 3 por 3. Eu não posso multiplicar D vezes M, porque o número de colunas da D é diferente do número de linhas da M. Então eu tenho que fazer M vezes o D. Tá? Então vai ficar assim, ó. A matriz M vezes a matriz D. Então eu vou pegar a primeira linha da matriz M e multiplicar pela coluna aqui da matriz D. Então vai ficar essa linha aqui, ó, vezes essa coluna. Então vai ficar 0,006 vezes 200 mais 0,36 vezes 300 mais 0,108 vezes 600. Agora eu vou multiplicar a segunda linha da matriz M da primeira coluna da matriz D. Então vai ficar 0,00 vezes 200 mais 0,035 vezes 300
mais 0,018 vezes 600. E agora, a terceira linha da matriz N vezes a primeira coluna da matriz D. 0,084 vezes 200 mais 0,052 vezes 300 mais 0,631 vezes 600. Isso aqui vai ficar igual a, fazendo essa continha aqui, ó, nós temos 0,006 vezes 200 mais 0,033 vezes 300 mais 0,108 vezes 600. Isso aqui vai dar 75,90. Agora a segunda linha. 0,001 vezes 200 mais 0,035 vezes 300 mais 0,018 vezes 600. Isso aqui vai dar 21,50. 21,50. Por último, 0,084 vezes 200 mais 0,052 vezes 300 mais 0,631 vezes 600. Isso aqui vai dar 411,00. 411,00. Então, se a gente olhar a alternativa correspondente a 75, 90, 25, 50 e 411, é a alternativa aí. A resposta aqui, ó. Alternativa